Tenho aqui um resumo das aulas multimídias dessa semana para o 7º ano, matemática. Veja bem, o que eles falam muito, plano cartesiano, é aquele plano formado por duas semi-retas, dois segmentos de retas, um na horizontal e outro na vertical. E o cruzamento deles, quando eles se cruzam, vai fazer 4 ângulos de 90 graus. Presta atenção. Quais os tipos de simetria? A de reflexão, ou a do espelho. Que imagina você se olhando no espelho. Ou você aqui, ó, olha eu aqui, imagina que eu sou um ser perfeito. Então essa metade do meu lado esquerdo é idêntica à metade do lado direito. Então eu sou simétrico, nós somos simétricos, tá ok? Outra coisa, ela também é chamada de simetria axial. A segunda simetria, no plano cartesiano, translação. A figura se desloca de um quadrante para o outro no plano cartesiano. Vou fazer um exemplo para vocês. A terceira de rotação. O que é a rotação? A figura vai girar em graus, um determinado número de graus, dentro de um círculo dividido em graus, ok? Eu vou fazer exemplo para vocês. Muito bem, pessoal. Vou fazer uma simetria de reflexão. Esse aqui é meu ônibus. Está paradinho aqui nesse segundo quadrante do plano cartesiano. Que seria uma de reflexão? É do espelho. Imagine que esse eixo Y aqui, que é das ordenadas, fosse o espelho. Como é que eu veria o ônibus? Uma de reflexão. Ó, para cá, mesmo lugar, só que ó, frente do ônibus com a frente do ônibus que estaria aqui. Então essa é do espelho, é de reflexão. Ó, que bonitinha. Ok? Essa é de reflexão. Tem outra de reflexão que você pode pensar assim. O ônibus está aqui. Vou botar ele de frente aqui, ó. O ônibus aqui de frente. Se eu fizer com relação ao eixo do X, que são o eixo das abscissas, como é que eu veria o ônibus? Eu veria ele aqui de ponta cabeça. Olha aqui, o eixo X é esse aqui. O eixo X está meio fraquinho. Ele ficaria de ponta cabeça com relação ao eixo X. Aqui assim, aqui assado. Olha que lindo. Essa é de reflexão. Eu chamo a do lago. Mas se você olhando um lago aqui que é espelhado, você vai ver o ônibus de ponta cabeça. Ok? Então essa é de reflexão, ou a do espelho. Agora, turma, a simetria de translação. Na translação, o ônibus vai se mover. Veja bem, o ônibus está aqui. Ele não muda de ângulo, ele não muda de... A frente dele continua aqui e ele vai se deslocar. É como se ele estivesse andando, ó. Ele pode se deslocar daqui para cá. Então a figura estava aqui nesse quadrante, passou do segundo para o primeiro quadrante igualzinha, ó, sem nenhuma mudança de imagem nem de ângulo. Olha aqui agora, ele vir para cá, então ele se locomoveu do primeiro quadrante para o terceiro quadrante sem mudança de posição. Você não vai ver ele invertido não, porque não é de espelho. E pode vir para cá também, para o quarto quadrante. Claro que ele está num determinado conjunto de pontos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas ele está aqui, ó. Então ele está se locomovendo. Então essa é a de translação. Ele se locomove igualzinho ele estava no outro lugar. Ele pode ir em qualquer lugar aqui, ó. Inclusive aqui no meio, entre o eixo Y e o eixo X. Olha que coisinha linda. Essa é a simetria de translação. Agora eu vou mostrar a simetria de rotação. Imagina o nosso ônibus paradinho aqui, ó, na origem, aqui no ponto zero. Coordenada x igual a 0 e y igual a 0. Lembre-se sempre, as coordenadas, o primeiro do par coordenada é x, o segundo é y. Então ele está no ponto x valendo 0 e y valendo 0, que é o ponto 0 aqui, onde se encontram os dois semiplanos aqui, os semi-eixos. Veja bem, olha aqui. Ele está aqui paradinho. Que ângulo ele forma aqui? Vocês sabem que no plano cartesiano, as duas semi-retas formam um ângulo de 90 graus. Ele está paradinho aqui. Aí eu vou locomover ele assim, ó. O ônibus agora inclinou. Se ele inclinou, ele mudou o ângulo dele. O ângulo com relação ao primeiro quadrante aqui, ó. Se você pensar naquela nosso círculo, circunferência aqui, que tem 360 graus, quanto ele mudou aqui, ó? Eu mudei propositalmente na metade do ângulo. Então, quanto ele se deslocou aqui? Ele estava no 90 graus e veio para cá.
Quanto é aqui? Que é metade de 90, 45 graus. Então ele se deslocou quantos graus? 45. Então a figura gira em graus. Aqui ele girou no sentido anti-horário, mas ele pode girar também no sentido horário. Olha ele aqui girando de novo. Pá, 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 pá. Vou fazer aqui também. Aqui esse ângulo aqui é de 270 graus, mas ele está no quarto quadrante. Então quanto ele se deslocou? Mas também 45 graus. Ó. Sim ou não, pessoal? Olha que beleza. Então a figura gira em graus. E aí ele pode vir para qualquer lugar aqui, ó, para esse quadrante aqui, 45 graus. Pode vir para cá, pode vir para cá também. Só que vamos supor, da oposição original dele, se ele vier para cá, quantos graus ele se deslocou? Já não é mais 45. Foram 45 aqui, mais 45, mais 45 aqui. 45 mais 45 mais 45, 135 graus. Mano, ele pode até virar de ponta cabeça. Ó. Se ele chegar aqui e ficar de ponta cabeça, quanto ele se deslocou se ele estava aqui na origem? Olha quanto ele se deslocou. 90 graus, mais 90 graus. Aqui ele virou 180 graus. E aqui, ó, quanto ele se deslocou com relação à posição original dele? 90, 90, 90, 3 vezes 90, 270. E se ele virar de novo 90? Ele virou 360. Voltou para a posição original, que é a volta toda do círculo ou da circunferência. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Agora nós vamos fazer simetria, os 3 tipos que a gente aprendeu com figuras geométricas. Vou fazer com o triângulo, que eu acho que fica mais bonitinho para vocês entenderem. Ó, triângulo ABC. Aí quais as coordenadas do triângulo ABC? Vou escrever para vocês aqui. O ponto A do triângulo, ele tem par ordenado, para saber quais são as coordenadas. O primeiro par coordenado é o x, então está no ponto 2, e eu venho aqui, e no y é o número 3. Então ele está no par ordenado, o x valendo 2 e o y valendo 3. Onde está o ponto B? Aqui, ó, aqui é o número 4. Ele está no x valendo 4, então B, x vale 4 e o y vale 3 também. E o ponto C, que é esse vértice aqui do triângulo, ponto C, quanto vale o x do C? Vale 3 também e o C vale 5. X vale 3 e o y vale 5. 3 e 5. Ok? Sim ou não? Então, turminha, o triângulo aqui, esse triângulo, ó, imagina que é o espelho, ele vai ser a simetria de reflexão desse triângulo ABC. Eu vou chamar aqui o ponto A, se eu tivesse no espelho, seria esse aqui. Então, esse vai ser o ponto A, que eu vou chamar de A'. O ponto B seria aqui, tem que estar equidistante, a mesma distância da origem, do ponto zero. Aqui, ó. Quanto teve esse ponto B aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, esse ponto B vai estar 1, 2, 3, 4, que vai dar no menos 4. Então, primeiro do par ordenado vai ser o menos 4, que vai estar aqui o B. Para não ficar igual, vou chamar de B', A', e o ponto C aqui, C'. Então, vamos lá. O ponto C também tem que estar na mesma distância que ele está daqui, ó, do eixo Y e também do eixo X. Quanto ele está aqui, ó, 1, 2, 3. Então, ó, o par dele, a abscissa dele vai ser o número 3. Só que do lado de cá, na mesma distância, vai ser o menos 3. E a ordenada dele continua sendo esse eixo das ordenadas aqui, no eixo das ordenadas, continua sendo o número 5. Então, vamos lá. O triângulo aqui na reflexão, o A' vai ter o quê? Que coordenadas? Só menos 2 e 3. O ponto B', que é a imagem do triângulo ABC, vai ter coordenada menos 4 e 3. E o ponto C, veio para cá 4 unidades, vai dar o quê? Menos 4 e... Opa! Ponto C não. Menos 3 e 5. Ponto C. Coordenadas. X valendo menos 3. É sempre assim? É sempre assim.
Menos 3 e 5. Professor, é sempre assim? É sempre assim. Primeiro você põe o eixo Y, o eixo X, a abscissa, e depois o Y. Primeiro X, depois Y. Presta bem atenção. Primeiro X, depois Y. Menos 3 e 5. Menos 3 e 5. Então, o triângulo A', B', C' tem a reflexão. Deixa eu apagar aqui, pessoal, na rotação. É a reflexão. Simetria de reflexão. Que também podia ser feito aqui, ó, aqui de baixo, ó. Ponto aqui, ó. O simétrico é desse aqui, ó. B, A. Quantos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então vem 5 para cá. 1, 2, 3, 4, 5. E esse aqui vai ser o simétrico. Opa! Esse simétrico não é menos 2 aqui, pessoal. Presta atenção, eu errei. Vai ser menos 3, ó. Onde ele está aqui, ó? Menos 3 a base. E aqui no 5. Olha ele aqui, ó. Esse pode ser aqui, ó. Aqui vai ser o C, 3 linhas. O B, 3 linhas. E o A, 3 linhas. Esse triângulo aqui é o simétrico a esse A', B', C', com relação ao eixo do X. É tipo a do espelho, é do lago. Tudo bem, pessoal? Vou aproximar um pouquinho mais as imagens para vocês verem. Então, esse triângulo ABC pode ser a imagem refletida do triângulo A', B', C', ou vice-versa, né? O C', A', B', C' é a imagem do ABC. Aqui embaixo também, ó. Aqui embaixo você vai ter o quê? Esse triângulo A', B', C' é a imagem desse triângulo aqui de baixo, refletida, reflexão. A 3 linhas, B 3 linhas, C 3 linhas. E assim você podia desenhar um outro triângulo assim, respeitando as coordenadas. Ok? Se entendido? Sim ou não?